Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e vamos falar sobre mercado do boi. Quem está aqui com a gente hoje é o Breno Maia da Necton Investimentos e vai nos trazer um pouquinho do que está acontecendo nesta quinta-feira, dia 10 de novembro. A gente viu aí preços mudando, preços cedendo em algumas praças aqui no Brasil para o mercado do boi. Então, Breno, seja muito bem-vindo e vamos de informação. Bom dia Letícia, bom dia a todos os produtores que estão nos assistindo aí no Brasil pelo Notícias Agrícolas. É sempre um prazer estar aqui contribuindo um pouco, levando um pouco de informação. Igual eu estava conversando com a Letícia uns minutos antes. O mercado de boi veio pressionado esse período todo aí. A gente veio falando nas últimas entrevistas, dando um pouco de perspectiva. China fez um estoque bastante elevado dos últimos meses, esse ano batendo um recorde de novo de exportação, eles adiantaram as compras, estão um pouco abastecidos, nesse momento estão fazendo uma pressão de preço, os preços pagos pela tonelada em dólar não são atrativos, isso fez com que as indústrias diminuíssem um pouco a produção, diminuísse o número de animais abatidos dia, alongando assim suas escalas, para diminuir um pouco a pressão do boi. Com ressentimento, um pouco de receio de sobrar essa mercadoria no mercado interno, e o mercado interno não conseguiu absorver todo esse excesso. A estratégia no momento vem dando certo. Físico hoje em São Paulo está trabalhando aí de 275 a 285, carne segurando, tendo uma cotação de 18,50, mas eu tenho um pouco de receio ainda, depois do dia 15, 20 de novembro em diante, que diminui um pouco os contratos de China, de sobrar um pouco dessa mercadoria no mercado interno. E as cotações da carne ceder um pouco e o frigorífico do mercado interno tentar segurar um pouco mais o preço do boi. Na minha visão, acho que nós estamos perto assim, do equilíbrio entre oferta e demanda, porém tem esse entrave ainda dessa mercadoria que sobrar aí da exportação. Certo. E, Breno, deixa eu só te interromper para te perguntar uma coisa. A questão da exportação, né? A gente olha bastante para a China, mas tem algum outro país que, de repente, possa olhar para a nossa carne bovina, já que a gente está com um preço competitivo, né? Temos o dólar aí, tá volátil, mas a gente vê com valores um pouco abaixo do que a gente via há algumas semanas. Algum outro país, alguns outros mercados podem, de repente, olhar para a gente e pensar, olha, vamos ali, vamos fazer um estoquezinho, o preço está bom ou não, a gente realmente deve ver as exportações bem mais arrefecidas agora nesse finalzinho de ano. Sim, Letícia, tem outros países, sim. Voltamos a exportar para a Rússia, já exportamos 10 mil toneladas esse mês, assim, é um volume que começa a ficar interessante. Filipinas, Malásia, tem novos países vindo para buscar a nossa mercadoria. Mas China hoje ainda representa esse último ano de 2022, 70% das exportações. Está Uhum. tendo que buscar outros mercados. Estados Unidos vai enfrentar um período complicado no mercado pecuário deles, eles estão entrando no ciclo pecuário, a diminuição de oferta lá está brusca, a cotação do boi gordo deles estão na máxima histórica, passaram por uma seca bastante severa no Texas, onde sai grande parte da produção. Isso pode nos dar assim, um alento e um norte bastante interessante para o ano que vem. Eu acredito que janeiro, fevereiro, março, nós vamos ter bastante novidade em relação a preço, em relação a exportações. E, por outro lado, o volume de boi magro ofertado no mercado, é um mercado que a gente acompanha bastante no físico, a gente faz bastante negócio nesse mercado também, bem escasso no momento. A entrada de boi nos confinamentos diminuiu bastante, então eu acredito que daqui 90, 100 dias nós vamos sentir um pouco de pressão para o lado da oferta. E juntando isso, vem assim uma crescente de exportação, esses problemas dos Estados Unidos, problemas de outros países. Eu acho que em breve vamos ter algumas novidades aí e tirar o pecuarista desse sufoco que nós estamos vivendo nos últimos meses.
E, Breno, com essa possibilidade da gente ter uma oferta maior de carne bovina aqui no mercado interno, agora nesse final de ano a gente tem aí entrada de 13º, empregos temporários, isso pode de alguma forma dar uma ajuda para que esses preços não tenham uma pressão tão profunda de baixa, tão contundente, ou não? Esses fatores aí devem passar aí como uma leve brisa, né, nessa pressão de baixa que a gente pode esperar então para a carne bovina. Letícia, assim, esse ano tem Copa do Mundo, começando daqui 10, É, 15 temos a dias. Copa também, churrasquinho de Tem Copa. uma melhora de consumo, com certeza tem uma melhora de consumo. O brasileiro gosta de futebol, gosta de churrasco, mas nós temos uma crise, vivendo uma crise, né? Uhum, E final de ano, com certeza, há uma melhora de consumo, mas temos outras carnes alternativas no mercado no final de ano, né? Então, se uhum. falar assim, o consumo de dezembro aumenta muito em relação, se for ver na estatística, ele não tem uma elasticidade tão grande, não, tá? Tanto que se olhar no histórico de preço de boi aí, sempre, novembro, dezembro, eles rodam mais ou menos na mesma coisa, ano que dezembro vale um pouco menos, ano que novembro vale um pouco menos, e por aí vai. Mas, na média, é o que estamos vivendo aí. Eu acho que vai continuar por conta dessa pressão da exportação, mas eu acredito que no prazo médio de uns 100 dias, na virada de janeiro, nós vamos ver bastante melhora na relação do mercado pecuário. E esse preço que a gente tem hoje, então, né, de 275, 285, né, com essa diferença bem estreita, né, entre boi comum e boi China, esse preço ele é o piso, Breno, ou não? A gente deve ver ainda alguma pressão mais forte de baixa ou alguma oscilação, né, o tal do voo de galinha, né, aquela coisa assim, sobe um pouquinho, aí cai um pouquinho. Eu acho que nós estamos perto do piso dele, mas eu não vislumbro uma melhora no curto prazo, tá? Eu acho que nós vamos ficar no mercado uma estabilidade aí, um boi de 275 a 285 esse mês agora, até o final do ano, justamente por isso, porque vai ter uma sobra de boi de carne exportada e um leve aumento de oferta aí por parte de fêmeas, novilha. A chuva vem um pouco adiantada nas regiões produtoras, o Mato Grosso do Sul, o Centro-Oeste já estão com pastagens de boas qualidades. Então, eu acredito que vai equalizar essa oferta e demanda, nós vamos viver esse mercado meio estável por um período aí, nesses preços mais baixos. Certo. Breno, muito obrigada pelas suas informações. Você e o pessoal aí da Necton são sempre muito bem-vindos aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar podendo contribuir aqui com Notícias Agrícolas e com todos os produtores do Brasil. Tá aí, então, estivemos com o Breno Maia, que é da Necton Investimentos, nos trazendo, então, informações a respeito de como que está o mercado do boi nesta quinta-feira, dia 10, perdão, de novembro. Estou aqui confundindo as datas, já achando que é sexta-feira, mas não, hoje é quinta-feira, dia 10 de novembro. Então, segundo ele, os preços para a arroba bovina seguem aí na casa dos 275, 285 reais. Segue então com essa pressão, né, de preços mais baixos, com essa diferença entre o boi comum e o boi China muito estreitas, né? Então a exportação não está aí querendo pagar muito a mais pela carne bovina brasileira. Então a gente segue nesse período e, segundo o Breno, isso deve perdurar. Então, no curto prazo, ele não vê nenhum motivo para uma mudança muito brusca, apesar da gente ter alguns fatores que podem melhorar um pouquinho o consumo, né? Então, temos a Copa do Mundo, temos os empregos temporários, temos aí recebimento de 13º salário, mas esses fatores não devem ser o suficiente para dar uma alavancada nesses preços, tendo em vista, então, já que as exportações não estão tão atrativas, que deve sobrar, deve ter uma oferta maior de carne bovina aqui no mercado interno, de animais também aqui no mercado interno, ou seja, mais pressão ainda, então, sobre os preços, né? Então, é isso que a gente deve ver. Christian, por gentileza, os preços na tela, por favor. Vamos lá, então, as referências para a Bolsa Brasileira B3 para o boi gordo, contrato de dezembro desse ano, então temos aí uma levíssima queda de 0,07%, quase nada,
valendo então a arroba bovina R$ 289,70. Para janeiro do ano que vem, temos aí a queda de 0,13%, com a cotação de R$ 298,40. Para fevereiro, a gente tem uma queda um pouquinho maior, de 1,34%, valendo R$ 295,50. E a referência aqui para o estado de São Paulo, referência aí do CPEA, temos uma alta de 3%, valendo R$ 292,30, arroba do boi. Eu termino por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Fique ligado. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.